Celebramos hoje o dia de São Timóteo e São Tito. Quem foram São Timóteo e São Tito? Companheiros de São Paulo, da igreja inicial, representantes, vamos dizer, da terceira geração. A primeira geração é dos apóstolos, que Jesus escolheu, dos discípulos, dos 72 discípulos, como fala o Evangelho. Depois vieram aqueles que nem conheceram pessoalmente Jesus. São Paulo, apóstolo, por exemplo, conheceu Jesus ressuscitado, mas em vida não teve contato com Jesus. Depois vem a terceira geração, os discípulos dos discípulos, aqueles que foram formados agora pelos discípulos, pelos apóstolos. É o caso de São Timóteo e São Tito. Eram colaboradores de São Paulo. A igreja os considera como dois bispos. São Paulo diz que impôs a mão sobre eles, os enviou. Eram os dois primeiros bispos, né? Era a igreja nascente, quando estava se organizando. E São Paulo escreveu, inclusive, 3 cartas, 2 para Timóteo e 1 para Tito, presentes na Sagrada Escritura. Quando olhamos na Bíblia, encontramos essas cartas, chamadas cartas pastorais. Nesta carta, primeira que nós ouvimos hoje, na primeira leitura, um trecho da carta de São Paulo a Timóteo, em que ele saúda Timóteo com muita afeição, com muito carinho, uma linguagem muito coloquial. E o que ele diz nessa carta, ao menos o trecho que nós vimos hoje aqui? Algumas coisas interessantes. São Paulo, primeiro, elogia Timóteo pela sua fé. Fala a respeito da sua mãe, da sua avó. A avó de Timóteo chamava-se Lóide, a mãe Eunice. Eram pessoas de fé. São Paulo elogia a fé dessas mulheres. E depois diz, você também tem uma fé igual a delas. Aqui é a primeira mensagem, queridos irmãos e irmãs, a transmissão da fé. Jesus chega a nós através da transmissão. E, sobretudo, pela transmissão da família. A igreja fala às famílias e as famílias ensinam às suas crianças. A transmissão da fé, da avó para a mãe, da mãe para o filho, dos pais para o filho. Isto é um dever de quem é batizado, de quem ama a Cristo. Por que estamos aqui hoje reunidos neste lindo santuário da vida? Porque tantos nos acompanham aí do Brasil inteiro. Somos todos pessoas que recebemos dos nossos antepassados a fé. Cremos na vida eterna. Celebramos aqui 7º dia de algumas pessoas, lembramos de algumas pessoas mortas que receberam a fé e hoje nós, pela nossa fé, os entregamos a Deus. Então, a transmissão da fé, São Paulo fala aqui a Timóteo, fala também a Tito, é algo que vem do céu, muito importante. Diz o Evangelho que Jesus não escolheu só apóstolos, mas escolheu também 72 discípulos, que ele enviou, né, para irem de 2 a 2. Então, Jesus constituiu um grande número de pessoas que o amassem, que falassem sobre ele, que transmitissem a fé. Nosso Senhor fala nesse Evangelho também que é preciso sempre rezar, pedindo ao Pai que envie operários para a sua messe, porque a messe é grande, os operários são poucos. Uma vez ouvi Dom Beni dizer, os operários são poucos, a messe é grande e os problemas continuam muitos. É preciso rezar, pedir a Deus que envie operários para a sua messe. A messe é grande. Então nós pedimos ao nosso Senhor que desperte também outros homens, mulheres, que sejam tão entusiasmados por Ele, que transmitam a fé, que passem a fé para as gerações futuras. De geração em geração, nós vamos recebendo o amor de Jesus Cristo, como Nossa Senhora mesmo profetizou lá no seu hino, no Magnífica, de geração em geração. Então, nós recebemos dos antepassados, nós passamos para
do nosso tempo. Esses vão receber e passar ao seu tempo. Hoje à tarde eu tive a grande alegria de celebrar aqui, nesse Santuário da Vida, o terço dos homens, com um grupo de homens. Eu tenho a graça de representar a CNBB há mais de 12 anos, representar a CNBB junto ao terço dos homens. Então, havia entre os homens já barbados, 2 crianças, com a camisa do terço dos homens. É a geração que vai recebendo dos pais a transmissão da fé, do amor a Maria, aprendendo, melhor dizendo, a contemplar a vida de Cristo com os olhos de Maria, ao pulsar do coração de Maria. Então, essa festa de São Tito e São Timóteo nos ajuda a pensar nessa responsabilidade de transmissão da fé. Nos ajuda a lembrar o valor da família, volto a dizer, para esse trabalho catequético, né? Hoje estou celebrando o aniversário de um irmão querido, meu padre, meu irmão, que eu ordenei. Ele também faz esse trabalho evangelizador, é pároco em Pará de Minas. Temos uma prima, Tassiana, que é líder católica na sua comunidade de Serra Negra. Ela também transmite a fé. É a família que vai recebendo. Lembro da minha avó, tão piedosa, dos meus pais já falecidos, né? A nossa família vai recebendo, às vezes tem abalos, tem problemas, tem dificuldades, mas a fé nos salva, a fé nos garante, a fé nos leva para a frente. Como São Paulo fala também aqui a Timóteo, né, a respeito da necessidade de prosseguir na fé, de não ter medo, né, de não ter o espírito de timidez. Não ter o espírito de timidez, mas ter o espírito de fortaleza, de serenidade, de sobriedade. São Paulo diz a Timóteo: sofre comigo os sofrimentos pelo Evangelho. São Paulo estava preso. Sofre comigo pelo Evangelho. Não tenha medo, não tenha o espírito de timidez, mas vai vivendo, vai renovando no seu coração a alegria que teve no dia que eu impus as mãos, falando da ordenação. Então, quando a gente se lembra da ordenação sacerdotal, eu já tenho quase 50 anos de padre, uma alegria vem ao coração. Aquela cena vem à nossa mente. Renovar o espírito. Todo mundo deve renovar o espírito de fé que recebeu dos seus pais, dos seus avós, do seu pároco, da sua comunidade, da sua igreja. Renovar sempre a alegria de ser de Cristo, discípulo e anunciador do Evangelho. Vencer a timidez, vencer o acanhamento e sempre anunciar com alegria que Jesus é nosso Salvador e continua nos salvando através da sua igreja. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.